Olá! Esse aqui é um dos vídeos que, caramba, vai dar trabalho para fazer, mas vamos tentar aqui. É sobre tecnologia, é um dos vídeos de investigação material, e a ideia é o seguinte: é importante a gente ter uma espécie de contraste mental de épocas. Então, sobretudo no caso do presente, né, o que a gente está vivendo hoje, a transformação está acontecendo muito rápido, muito rápido. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento tecnológico está muito rápido. Existe a expectativa de que essa velocidade ela vai diminuir um pouco. Você tem, se eu não estou enganado, chama-se gargalo de von Neumann, que é o máximo de velocidade esperada que se possa atingir a preços ainda popularizáveis do processamento da informação, né? E existe o quão, vamos dizer, o quão fundo a gente consegue ir, né, na produção, vamos dizer, na transformação da matéria para conseguir produzir os materiais novos que vão dar conta, vamos dizer, dessa velocidade, né? Então tem esses dois, se eu não estou enganado, eu não pesquisei essa parte, tá? Mas se eu não estou enganado, tem esses dois fatores que geram a expectativa de um limite que não vai demorar muito a chegar para essa velocidade do desenvolvimento tecnológico. Mas seja como for, né, nesse breve tempo em que a internet surgiu, mais ou menos em 1996 para cá, já aconteceu, né, o que a gente poderia dizer de sucessivas gerações tecnológicas. Né? Se uma geração, vamos dizer, antes a média era mais ou menos 30, 40 anos, para ter uma estimativa, né, vamos dizer, a geração da minha avó, a geração da minha mãe e a minha geração. Né, a geração da minha bisavó, que é até onde eu consigo rastrear com mais consciência. Né, e minha trisavó também. Mas se antes, né, cada uma, você podia ter uma imagem a partir de uma vida, né, uma vida de uma pessoa era suficiente para te dar uma estimativa de época, né, a minha avó, por exemplo, já passou por um processo, né, a gente é do interior, né, então ela passou por um processo de escolarização, né, a nível nacional, foi mais ou menos desde a década de 50, né, nos confins do Brasil, né, começou na década de 50 com Getúlio Vargas, que foi a escola indo para o campo, e daí ela passou por um processo de escolarização que significou uma espécie de higienização nos hábitos a longo prazo, né? Não na época, foi acontecendo devagar, mas essa abertura da escola, a abertura de novas informações, por sua vez, gerou uma geração, que é a geração da minha mãe, com novas possibilidades de vida que não existiam antes, não era possível existir antes, né? Atenção, não era possível, né? Não tinha possibilidade, porque não tinha. Para você mudar as condições de uma situação, você precisa ter os meios, né? E os meios eles começam, vamos dizer, pelas possibilidades em ideia e também pelas possibilidades materiais de transformação. Se você tem a ideia, mas não tem a matéria, você consegue ajustar de algum modo, você consegue adaptar. Se você tem a matéria, mas não tem a ideia, você não vai saber como utilizar aquilo de maneira a fazer a transformação. Né? Se você tem a matéria e não tem a ideia, se você tem a matéria suficiente, ela vai te gerar novas possibilidades, mas você não vai saber o uso, vamos dizer assim, né? Mas ela vai, em si, a presença dela transforma as coisas, isso é uma das coisas que eu vou falar aqui. Enfim, a geração da minha mãe já veio com novas possibilidades, né? E portanto ela teve mais opções de vida, né? Não tantas, mas teve mais do que a minha avó. E a minha geração, por sua vez, veio desse processo de transição da tecnologia. Então houve uma explosão muito maior, né? A escolarização aumentou, o processo de academicização do Brasil aumentou também, então houve uma explosão de possibilidades que não existia antes, a ponto de que o paradigma do presente é o que a gente chama de paradoxo da escolha, ou a paralisia por análise, que é quando você tem um excesso de possibilidades e você não sabe tomar a opção correta. Né? O livro que vai falar sobre isso, o livro básico que deu esse título, que deu esse nome, né, popularizou esse nome, é o do Barry Schwartz, que vocês podem ver aqui rapidinho o vídeo do TED. Eu não li o livro todo, só conheço, li uns pedaços, mas o vídeo do TED é suficiente para dar uma ideia. O paradoxo da escolha significa o seguinte: na época da minha avó, na época da minha mãe, havia muito menos escolhas, então você tinha a escolha boa e a escolha ruim de uma maneira muito mais óbvia. Quando você amplia formidavelmente a quantidade de opções, você entra no estado de ceticismo ou de dúvida, né? Porque agora eu não sei mais o que é que eu devo escolher. Né? Se você tem 3 marcas de biscoito para escolher, é fácil. Se você tem 40, algum problema acontece, porque você não vai mais saber qual decidir. Você vai ter que criar padrões, ou você tem que confiar na escolha de alguém, por exemplo, de uma influência, de algum
meu melhor amigo come tal biscoito, então eu levo em conta a escolha dele, ou então meu médico disse que era para comer tal biscoito, ou minha mãe disse que era para comer tal coisa. Você vai tomar algum critério desse tipo para fazer a escolha, porque você não vai poder fazer. Quanto mais coisas tem assim, menos você vai ter chance de parar para analisar um por um para poder decidir qual critério adequado para escolher, para poder fazer o cálculo, né? Se é o preço, se é o valor nutritivo, etc. Apesar de que a gente está nesse ponto de tentar fazer esse grau de complexificação das escolhas. Mas em todo caso, você gera a necessidade de uma análise muito maior e uma perda maior de tempo para tomar uma decisão. Então, essa ampliação imensa das possibilidades é uma das questões, né? Então, por exemplo, na época da minha avó não havia escolha nenhuma a não ser ser agricultor, né, no caso do interior do Brasil, ou ela, por exemplo, teve uma mínima chance de conseguir ser alfabetizada, com muito esforço para conseguir abrir uma barreira e ter a chance de ser alfabetizada. Então ela abriu uma possibilidade que não era comum, né? Já na minha mãe tinha mais possibilidades, tinha a possibilidade da universidade. Então para minha mãe era tipo universidade ou, sei lá, ser agricultora. Então a universidade era muito difícil porque tinha pouca vaga, né? E quem iria competir nas vagas eram gente que tinha já uma alfabetização mais fincada, uma educação maior, mas dessas duas opções era óbvio qual seria a melhor, né? Para quem quer ter uma vida mais digna. Então, ela e algumas pessoas da minha cidade, né, que é conhecida por isso inclusive, fizeram um esforço monstruoso para tentar, né, abrir as escolhas. Enfim. E hoje não, hoje já tem muita coisa. Mas na minha geração em si, né, então eu estou falando isso para dizer que a minha avó, por exemplo, ela passou por esse processo de ver uma cidade que não tinha eletricidade, de repente chega a eletricidade, de repente chega universidade na região, não é na cidade, mas na região. De repente os filhos vão para a universidade, então foi um negócio inimaginável, né? E de repente chega a internet, de repente chega carro acessível antes, né? Que não tinha também. Então esse processo de industrialização, né? Esse processo que permitiu a popularização dos bens de consumo, né? Que não era possível sem industrialização, sem a produção em massa, né? Mudou tudo, né? Por exemplo, na minha infância, ter um rádio com CD era uma coisa absurda, uma coisa de rico, né? Então não tinha, obviamente. Muito depois foi que por N aconteceu confusões, problemas, etc. Né? Porque eu queria ouvir um CD, eu ganhei um CD de pirata, obviamente. E eu queria ouvir, não tinha como ouvir, daqui a pouco minha mãe, né, foi pedir emprestado a uma vizinha. A vizinha se recusou de uma forma muito enfática, né? E aí, enfim, muito tempo depois minha mãe comprou um som, né, pra tocar CD. Enfim. Então, aí você compara com, né, eu estou dizendo isso para dizer, né, esse processo de evolução das mídias também, tudo isso. A minha geração, né, nasceu sem internet e de repente apareceu a internet. E da internet ela veio, né, uma sucessão de fases, né, e essas fases todas geram efeitos, geram consequências. E a gente está passando por isso muito rápido e geralmente a gente não vai parar para prestar atenção nessas coisas. Então eu quero comentar sobre isso. Vamos primeiro para a internet, depois eu vou abranger para outros, vamos pegar tempos recentes, depois eu vou abranger para tempos mais antigos. Né? Então, eu quero mostrar aqui alguns recursos, inclusive, para análise, para quem tiver interesse. Né? Então, primeiro, não era esse o primeiro, mas foi o que apareceu. Né? Existe uma coisa que a gente pode chamar de evolução dos memes. Né? Para quem presta atenção em memes, que é o meu caso, infelizmente, eu sou viciado nessas porra, eu só entrei em redes sociais por causa de meme, não por causa de pessoas. Né? Mas você vê um processo de transformação. Né? Então, por exemplo, começou com as tirinhas, né? Essas tirinhas, elas vieram, esses memes, claro, a gente chama de memes, né? A palavra meme se popularizou através dessas tirinhas, né? Com esses personagens específicos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma lista. Que são americanos, né? Então você tem, deixa eu pegar isso. Aquele ali tá melhor, tá mais bonito, mas não é esse. Você tem, por exemplo, aqui, que é o Forever Alone, você tem, deixa eu clicar aqui. Forever Alone, você tem esse aqui que eu não lembro o nome, mas é tipo, oh meu Deus, por quê? Oh God, why? Você tem o Poker Face, você tem esse aqui que é um do Jack Chan, que é tipo, mas que porra é isso? Você tem esse que é tipo, sério, cara? Você tem esse aqui que é tipo uma pessoa babando quando vê uma coisa, né, fofinha. Esse aqui é parecido com esse, mas é menos enfático. Esse aqui é de safadeza. Esse aqui é fuck, enfim. Eu quero ver se eu acho o Derp. Né? O Derp é o base. E LOL, né? Cada um desses memes teve uma origem. Né? Esse aqui é outra versão do LOL.
Cadê? Derp. Derp é dos clássicos. Acho que é o primeiro que chamou a atenção. Então o pessoal fazia tirinhas desse tipo. Vamos dizer, essa foi a fase de memes do Facebook, no que começou no Facebook. Veio do 4chan, né, que é uma... interessante isso aqui. Menino, depois vou salvar isso aqui pra mim. Abrindo uma nova janela. Deixa eu ajustar aqui pra não ficar travado. Espero que não dê travamento. Então, a gente teve essas gerações... Acabei de ver a nova sacada, né? Que começa aqui. Né? Então, eu quero que vocês pensem no meio de comunicação. Tá? O livro base para vocês começarem a pensar sobre isso é o livro do Marshall McLuhan, os meios de comunicação como extensão do homem. Né? Então, vamos lá. Começo do Facebook é, vamos dizer, 2010, 2011, 2012, que é quando começou a popularizar e veio também os memes. Eu não vou falar só sobre meme, tá? Isso aqui é só para dar um meio palpável. Então, nessa época, a internet era feita em computador. O acesso era em computador. Quem não tinha computador ia para a Lan House. Né? Então, o meio de acesso era computador. Quem não tinha Lan House não tinha como ter acesso com certa frequência, porque tem que pagar mais caro para ir, etc. Então, tem tudo isso na estimativa do que é que quais pessoas você vai encontrar online e qual tipo de produção vai ser feita. Né? Essas tirinhas elas vieram importadas dos Estados Unidos, né? Foi adaptado para o português, traduzido algumas coisas, etc. Tanto é que o Fu, né, que é o cara que tá gritando com raiva, na verdade vem do fuck, né? Fuck. Aqui, esse aqui. Vem do inglês fuck, mas eu mesmo não sabia até um dia desse, quando eu descobri, né, que vem daí. Eu vi alguém pronunciando e digo, oxi. Aí eu entendi, né? Mas pra gente é só Fu, não precisa ter significado, é só um cara gritando, tipo Fu, pra mim, né? E pras pessoas que eu conheci. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, meios, né? A época, a internet era mais lenta, a internet era mais cara, as pessoas tinham que acessar pelo computador, então o meio predominante era imagem, né? Porque texto é cansativo, imagem dá aquele tom de brincadeira. Né? Antes disso, a gente tinha canais próprios de espalhamento de informação, que era de pessoas já reconhecidas e que em geral tinham contato com a TV. Você tinha, por exemplo, Mundo Canibal, no Brasil, e você tinha Charges, né, que é do Ricardo Fabrício, não me lembro o nome dele, que é da UOL. Então a Charges principalmente, né, deu essa ideia das tirinhas. Né? Apesar de serem vídeos, tinha outro também que eu não lembro o nome. Apesar de serem vídeos, então a gente não conseguia ver muito, tinha uma periodicidade de produção, era uma coisa mais organizada. O cara da Charges tem parceria com a Globo, de vez em quando tal. Era outro modelo, né? Quando chegou as tirinhas, foi um modelo popular de produção. Então, você começou a ter páginas do Facebook, né, sendo construídas para criar tirinhas. Eventualmente, essas tirinhas foram ficando cansativas, ficando repetitivas, e as páginas foram ficando mais personalizadas. Né? Você tem muitos desenhistas na internet, né? Então cada desenhista foi fazendo suas próprias tirinhas, primeiro inspiradas nessas, mas que foram gradualmente assumindo seus próprios traços. Né? Por exemplo, as crônicas de Wesley. Né? Mas você ainda tem a ideia de uma tirinha. Isso aqui já as crônicas modernas, né? Esse aqui é o traço antigo. Tem sempre essa ênfase na reação, porque a tirinha era muito focada na reação, o choque, né? A reação final que vai ter. Então você tem as crônicas de Wesley, é o que? A adaptação das tirinhas para um personagem particular, né? Para dar o estilo. Do mesmo modo, né? Isso aqui não é personagem mesmo, lembrando. Do mesmo modo que páginas de alguma fã de alguma coisa, fã de um anime específico, fã de um filme específico, vão fazer tirinhas inspiradas naquele. Bota frases, bota trechos, bota sacadas, tiradas, né, que ficam cada vez mais consagradas. Então o Chris, por exemplo, todo mundo leu Chris, que já era marcado por ter uma grande repetição, ficou mais marcado ainda. Né? A gente não precisa disso no Chaves, porque o Chaves já está marcado porque repetiu por 30 anos, 30, 40 anos eu acho. 50 talvez. Mas a Chris não chegou a tanto. Repetiu uns 10, uns 20 anos. E as tirinhas marcaram a ponto de que quando você pega, né, você tem o Chris, o autor do Chris, Tyler James, reclamando dos brasileiros, porque os brasileiros repetem as frases o tempo todo. Por quê? Porque a gente ficou preso, a gente se acostumou demais com as frases, porque as tirinhas são repetidas em exaustão com as frases mais chamativas. Aqui é só para dar um exemplo da variante de tirinhas, né? Isso aqui já é uma versão que está pegando personagens, eu acho que isso é do Family Guy. Né? Coloquei, mãe, cadê meu celular? Coloquei na mesa. Né? Vou ter que ir aí, não,
Não tá na mesa não. Aí vem a mãe. É aquilo ali. Que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa? É uma das frases dos memes antigos. Né? Então, frase convencional dos memes antigos. Né? Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Aí tem outras versões, né? Essa aqui é na versão Twitter, né? Que o Facebook meio que absorveu essas tiradas pegas de Twitter, né? Printadas de Twitter. Feliz dia do Você Não É Todo Mundo. Eu não tô pedindo, eu tô mandando sair desse celular, etc. Se eu achar aí, vou esfregar na sua cara. É isso que eu queria. Aí tem esse, né? Que é uma versão de tirinha já feita por um artista específico. Eu não sei quem é, mas provavelmente ele tem outras tirinhas desse mesmo estilo de personagem, estilo de desenho. Não vou ler, né? Esse aqui já é outra coisa. Deixa eu ver, acho que eu tenho mais um. Não, não tem. Tá. Então, cadê o da história dos memes? Depois desse período. Pô, vou botar aqui um bocado de meme. Depois desse período inicial, foram sendo feitos novos personagens, novos caracteres também mais gerais, né? Que se prolongaram. Então, por exemplo, você tem. Inclusive dá pra você ter uma ideia, né? De se o cara. De quem é o tipo de pessoa que gosta de compartilhar as tirinhas, né? Por exemplo, Finos Senhores. Né? É algo de adolescente que tá numa onda meio migtal. Então você tem toda uma estimativa sociológica daí. Esse aqui você percebe que é algo, por exemplo, LGBTQIA. Não, você não pode me chamar de ele, eu sou ele. Acho que isso aqui chama. Tem um nome. Eu não lembro o nome desse tipo de meme. Um pacote específico que se popularizou, mas não lembro o nome. Aí não desculpa, né? Aí homossexual. Shilk gay não opina. Aí kkk. Igual seu pai. Kkk. Esse cara é pra dizer, tipo. Sou foda. Né? O que eu falar é uma coisa relevante. Aí tem a versão oposta. Né? Essa eu chamei de meme de esquerda, que não é muito comum, mas começou a aparecer. Não pode usar pronome neutro, não existe o português. Isso é o contrário, né? Esse aqui seria o cara que estaria nessa pose. E o outro responde, ele é muito bonito. Memes de esquerda não são comuns, né? Esses memes assim eram mais de direita. A direita se popularizou nos memes. Eu suponho que porque na esquerda eles não podem tirar onda com as coisas, porque seria preconceito. Então a direita foi um espaço que houve muita propagação de memes, né? Aí tem todo um histórico, etc, que não interessa. Mas é interessante, porque esse meme, esse rosto, né, que é usado para dar essa coisa de sim, é isso mesmo, é isso que você ouviu, é isso que você está dizendo, eu não vou recuar da sua opinião. Então tem esse aqui, né? Quer dizer que só pode ser pai se for homem desde que nasceu? Aí ele sim. Então, esse meme você tem um momento de espalhamento depois de 2013, que você tem, na verdade 2015 eu acho, que você tem um acirramento mais presente das disputas políticas, né? Não só no Brasil, mas no Brasil também. Então, esse sim, né? Você pensa que minha opinião é irrelevante só porque eu sou obeso? Ele sim. Você tem a versão contrária, né, que isso aqui você imagina mais homens compartilhando isso, inclusive o personagem é um homem, mas tem o contrário, né, que é o tem que normalizar, né, que vem geralmente em post do Twitter. Galera, para o seguinte, a gente tem que normalizar o não quero, não vou, não posso, sem precisar ficar dando motivos ou inventando desculpas. Você tem que normalizar, é assim, a pessoa bota uma coisa que ela gostaria que fosse. Esse aqui é o mesmo. Né? Normalize soltar um foi o que eu falei quando um cara repetir exatamente o que você disse. Mansplaining, esses negócios. Tem umas páginas que vão pegar essas. Não, tem que normalizar e praticamente tem que normalizar umas 1000 coisas por dia, entendeu? Mas enfim, estou dizendo isso para dizer que houve um processo de transformação dos memes. Isso aqui é no momento em que a disputa política está mais acirrada. Isso aqui está refletindo exatamente isso. Quando você diz tem que normalizar, você está partindo do pressuposto de que é possível, de que os hábitos podem ser fáceis de se espalhar. E você está participando desse processo na medida que você dá a dica. Olha, isso aqui seria uma coisa que valeria a pena começar a cutucar nas conversas. Né? Então, do lado da esquerda, que é geralmente a esquerda, e do lado da direita. Sério que você não vai jogar o game porque tem 2 meninos se beijando? Sim, é isso mesmo. Que bom. Ainda bem que você entendeu, dando a suma teológica. Então, você tem uma tendência de direita aqui, você tem uma tendência de esquerda aqui, né, normalizar, tornar normal. Isso é uma coisa que a direita não faria, né? Faustão japonês, enfim. A gente criou essa mania, né, de aprender a representar as coisas a partir de reações desses memes antigos, né? Então, essas duas hoje, esse aqui é o boy sojado, né? O cara sojado, esse aqui é o que tá nessa posição de tipo, isso mesmo, vou manter minha posição até o final. Acho, não sei o que é isso, não sei se é maconha.
sei lá o que é isso. Enfim, os memes eles dão todo um conjunto, né, de sacadas sociológicas que vale a pena você prestar atenção, mas enfim, não é o caso aqui de falar sobre meme. Vamos expandir só um pouquinho mais. Você teve esse processo de formação espalhamento dos memes através de algumas, vamos dizer, grupos que chamaram atenção, né, que por sua vez geram um histórico. Né? O Lelinja, por exemplo, foi, acho que foi um dos primeiros que chamaram atenção. Você vê que a cara dos personagens é justamente desses memes clássicos. Né? Então o Leninja durou enquanto duraram os memes clássicos, depois eles perderam o seu espaço. Então você teve o Anegão, que também está dentro dessa onda dos memes clássicos, desde 2008. E você tem o South American Memes, que gerou um hábito, né, na pessoa que usa a internet no Brasil, de perceber. Geralmente os memes do South American Memes era tipo, eis que, né? Então, eu não vou detalhar aqui, mas o eis que significa o seguinte: pegar uma cena, né, ou uma reação, e representar em uma situação, né, em um contexto, né? Quando te dá uma notícia ruim, né? Aí você decide olhar o WhatsApp do seu namorado, etc. Tudo isso em figuras, em imagens. Né? Claro que veio um processo, né, de manter em paralelo, né, algumas coisas, mas a princípio a gente está falando aqui de imagens. Né? E eu estou dizendo isso para dizer que são as gerações iniciais do processo dos memes. Né? Depois você teve a transformação, ou 20 minutos falando de meme, bosta. Você teve a transformação em vídeo. E aí eu quero mostrar isso aqui, né? Lembra que é quase sempre associado ao humor, né? Os efeitos disso, mais específicos, eu vou falar em um vídeo específico sobre memes. Mas aqui, você tem inclusive um meio de mapear um processo histórico da transformação das formas de vídeo. Mas antes de chegar no vídeo, por que vídeo? A internet ela foi gradualmente ficando melhor, né? Você teve o 2G, 3G, 4G, chegou o 5G já. Cada nova geração de internet, de celular no caso, ela veio junto também, claro, com a internet melhor na versão Wi-Fi, né? Ou melhor, na versão de computador, enfim, esqueci até o nome, porra. Mas nesse processo, né, veio o surgimento dos smartphones. Então, os celulares, né, se vocês lembram, eu não tenho aqui, vou procurar a imagem. Vou dar uma pausa aqui para procurar essa imagem. Então, nesse meio tempo que estava acontecendo os memes, né, vamos dizer assim, 2010 até 2015, aconteceu também a expansão dos celulares. Né? Então, os celulares antes, eles tinham uma variedade muito maior de formas, né, de estruturas. Assim como, por exemplo, o computador, quando começou a surgir, ele também tem uma maior variedade de formas e estruturas internas, até que, né, se organiza um sistema, um modelo de celular que possui muita vantagem para ser produzido e ao mesmo tempo tem uma certa variabilidade interna no sistema suficiente para justificar marcas. Né? Então, assim como os computadores, né, começa com uma grande variedade, né, que aqui é um exemplo, né, muitas possibilidades. Esse aqui é daqueles que abre assim. A gente tem o V7, né, que era muito chamativo antigamente. Você tem os antigão, que não era colorido, era preto e branco. Cada um tem um tipo de jogo que cabia, outros não. Né? Enfim. Esse aqui com teclado, enfim. E daí você vem para os celulares modernos, que eu acho que aqui não tem a imagem, mas vocês sabem por uso que eles são basicamente a mesma coisa. Né? Eles não... que são os smartphones. Os smartphones eles têm o mesmo estilo geral, uma coloração de modo geral escura, tem algumas variedades, mas em geral é escura, o mesmo formato retangular, né? E a câmera atrás, a câmera na frente, não tem teclado, o teclado é na própria tela, enfim, né? Que é touchscreen. E todo esse processo, esses elementos que formam o celular, todos eles foram sendo desenvolvidos no tempo e foram sendo agregados, porque foi o que chamou mais atenção, foi o que vendeu mais. Então você tem um processo de uniformização da produção, com alguma variabilidade suficiente para justificar a existência de marcas. Né? Por exemplo, entre os celulares comuns, eles têm um processador mais próximo do que, por exemplo, um processador desses celulares, né? Samsung, LG, Nokia, etc. E um iPhone. O iPhone ele tem um outro tipo de processador, se eu não estou enganado. Então tem um outro modelo de sistema, mas de modo geral, todos eles são mais ou menos parecidos. E você tem os sistemas operacionais, todos eles, que não são iPhones, né? o mesmo Android, né? A mesma ideia do Android. E o iPhone é outro sistema operacional. Você teve o Windows Phone, né, que tentou emplacar e não conseguiu, porque tinha um modelo, não tinha tanta liberdade de produção como tinha, né, o Android. É interessante, porque o Windows é mais fácil você fazer, não é tão fácil assim, mas é mais fácil fazer programas para o Windows,
né, e não foi para o Android, né, para o celular Android. Você tem também uma facilidade de fazer programas e distribuir, vender, etc. Enfim. Então você tem um processo de popularização do celular nessa disputa em que eles foram começando a se organizar num estilo mais ou menos fixo, um sistema operacional fixo, uma aparência fixa, uma produção em massa, facilidade de venda e multiuso, né? Tem muitas funções possíveis porque ele é um sistema operacional. Então, no processo de os celulares, né, acho que sei lá, quase 90% da população tem celular. Então, o que isso gerou como consequência? A inclusão digital. A internet ela era utilizada sobretudo por computadores e com velocidade baixa, de internet baixa. Então tinha que ser na base de imagem. Agora, né, passou a ser algo com vídeo. Então você tem a explosão dos vídeos. Esse processo veio também, claro, já que os vídeos começaram a explodir, veio também, né, um avanço, né, um repensamento sobre as plataformas de vídeo. Então você tem aqui uma imagem do YouTube antigo, só para dar uma amostra que eu consegui esses dias. Você vê, o design, você vê que é um design antigo, que não combina mais com o estilo de design moderno. Você vê que muita coisa se manteve no YouTube, né? Você tem o canal, você tem a data, você tem a descrição, você tem a URL, você tem os vídeos relacionados, etc. Na época era estrela, né? Você avaliava o vídeo de acordo com a estrela. Eu não sei como é que era exatamente a avaliação, como é que ficava para o cara que postou o vídeo, porque eu nunca postei vídeo, né? E visualizações, etc. Depois disso aqui você passou a ter, né, o like e dislike. Like e dislike, que ainda existe uma ferramenta que você consegue, né, um plugin do Google Chrome, que você consegue ter o acesso aos dislikes, mas de modo geral, né, nesse momento de sociedade que a gente está aqui, não quer mais saber do negativo, né? A negatividade ela tem a tendência a fazer as pessoas se afastarem da produção e do consumo, então eles não querem, né, pelo medo de serem mal vistas, né, então eles não querem passar mais o dislike, e que é uma tendência americana em geral de não querer passar uma coisa negativa para o outro, exceto se ele for, né, contrário à sua ideologia, para tentar manter uma espécie de paz, uma harmonia e não ser xingado de volta, e aí você consegue manter para si mesmo uma espécie de boa autoestima. Isso gera alguns fenômenos, por exemplo, a Rebecca Black, coitada bichinha, ela fez uma brincadeira com as amiguinhas, né, os amigos, e daí ela foi o vídeo mais, acho que foi um dos vídeos mais negativados do YouTube, foi 2011, ele viralizou como algo negativo, né? Então hoje em dia você não sabe mais isso, você só vê que tem 1,4 milhões de gostei, só que na verdade tem, vamos dizer, 100 milhões de não gostei, só que isso não aparece mais, né? Então esse é o contexto que a gente está vivendo, você não tem mais como saber se uma coisa é ruim exatamente, se é uma coisa negativa. E aí entra também no contexto de que a negatividade vai ser feita pela própria ferramenta, pelo próprio YouTube, né? Ele vai julgar o que é que cabe e o que é que não cabe. Então você tem que ter um avanço da tecnologia de avaliar o vídeo quando você está postando, tem que ter um avanço de pessoas que estão lá por trás das câmeras, né, na empresa, avaliando certos os casos mais complexos que passam para eles, para poder julgar se aquela informação é digna ou não de ser mantida na plataforma, que no fim das contas é deles. Tinha uns memes, tinha uns comentários antigos que o pessoal falava, tipo, eu não sei se esse vídeo tem 1 milhão de likes, deve ser muito bom, né? É só tirando onda, porque são pessoas que sabem, né, de onde é que veio, qual é a história desse vídeo. Não vou tocar pra vocês, coitada, né, porque a bichinha, né, sofreu muito já. Foi um bullying muito grande mesmo, então tem motivo, né, mas tem consequências, né. Eu estou dizendo para dizer que cada escolha, né, tem suas funções, os seus benefícios intencionais, tem suas consequências intencionais ou não. Então você teve a popularização do celular com o celular, a popularização da internet e a possibilidade de acessar em todo lugar, ou quase todo lugar, ou em muito mais lugares, né? Quanto mais avança a internet móvel, mais a possibilidade de acessar em todo lugar. E as empresas de telefonia, né, começaram a pensar em pacotes, né, para facilitar, né, aproveitar essa tendência da internet 5G, 3G, 4G, 5G para, né, permitir que as pessoas paguem, comprem, né, os pacotes para usar a internet. Enfim, tudo isso vem gerando, né, gera um movimento, maior fluxo de pessoas na internet. O brasileiro, se eu não estou enganado, é um dos povos que mais usa a internet, mais tempo passa na internet. Enfim, e aí você tem gerações de redes sociais, né?
Facebook estava nesse contexto. Peraí, vamos começar. Orkut é o começo da inclusão social do brasileiro na internet. Então você tem um momento mais, né, mais complexo, muito erro de ortografia, muito erro de ortografia. Pense que na época não tinha corretor automático porque não tinha celular, era por computador. Não tinha corretor automático, então erro de ortografia generalizado. E aí o pessoal começava a se corrigir uns aos outros para tentar evitar esse processo, para deixar melhor. Tem um meme que o pessoal media o erro, né, se o erro foi porque estava perto da tecla do celular ou não, né, ou do celular no computador. Enfim, o Orkut foi esse momento de o Zé Ruela brasileiro chegou na internet pela primeira vez, né? Eu mesmo, né? Eu comecei a conhecer a internet pelo Orkut, né? Então vem esse momento inicial. Aí o Orkut, né, vai perdendo a popularidade porque muda. Chega novas plataformas, essas novas plataformas vão sendo aproveitadas por famosos, por pessoas relevantes cada vez mais, né? Então os outros vão junto. Ou por isso, ou porque começou a ser feito um novo tipo de mídia que chamou a atenção. O meu caso, né? O meu caso foi isso, foi memes. Então eu entrei no Facebook por causa dos memes. Eu jamais entraria para conversar com as pessoas. Eu nem sabia usar aquele negócio. Eu entrei por causa dos memes. Então o Facebook ficou marcado pelos memes, né? E nesse processo também acontece uma transição. Por exemplo, o Orkut, você tem a parte né, do pessoal sociável, quer dizer, que gosta de conversar uns com os outros, e você tem a parte para o pessoal que quer mais informações, né, que eram as comunidades. Então eu mesmo me jogava dentro das comunidades, né, procurava assuntos que me interessavam e ficava por lá rodando. Então você tem um modelo de grupo, né? A Orkut era rede social mesmo, ou seja, era para se socializar. Não havia ainda a ideia de um comércio, propriamente dito. Quando chegou o Facebook, isso começou a aparecer, né? A ideia do Facebook Business, né? A ideia de você oferecer produtos, a ideia de você se promover, porque agora você podia criar uma página pessoal que não era o seu perfil, mas era uma página própria só para divulgar a sua marca, né? A sua ideia. E aí você tem as páginas de memes são uma amostra disso, e depois, né, as páginas dos memes pessoais, né, do pessoal que produzia, dos designers que produziam imagens, né, com seus personagens, etc. E aí você tem também o processo de vinda das pessoas que estão querendo se promover, né? Mas ainda havia no Facebook os grupos, que era uma espécie de imagem dessas comunidades que havia no Orkut. E aí o Orkut se tem 2008, 2006, não, acho que 2004 talvez, até mais ou menos 2014, que é quando começa a haver a debandada, né? O Facebook começou a tomar gente a partir de 2010, mas 2014 o Brasil, que ocupava o Orkut praticamente, né? O Brasil, um pouquinho da Índia, o Brasil foi sumindo cada vez mais, e 2014 acho que já foi o limite, né? E aí a gente foi pro Facebook, né? Do Facebook a gente foi para veio outras, né? Tem o Snapchat, etc, que tinham funções que foram sendo assimiladas em outras redes sociais, né? No caso do Snapchat, se eu não estou enganado, é o Story, e o Reels é a Story, enfim. Enfim. Aí você tem esses dois modelos básicos de rede social, né? Um do chat, né, que é focado em chat, e outro que é focado em troca de informações um pouco mais lenta. O chat é instantâneo, a informação é um pouco mais lenta. Então você tinha na época do Orkut, né, 2006 mais ou menos, até 2000, vamos botar até 2012, né, você tinha MSN conjugado com o Orkut. E o MSN você tinha MSN Grupos também, que era uma ferramenta específica que dava para utilizar. Eu quero mostrar esse meme aqui que dá uma amostra, né, de uma época. O ano era 2005, né? Tinha MSN, tinha esse tipo de celular, internet de escada, malhação, Orkut, câmera digital, né, que era o top da época. Ainda tinha locadora, né, você tinha que ir na locadora ver filmes, para alugar filmes, etc. Mouse com bolinha, não era um mouse, né, com laser. A TV Globinho, né, que é um dos grandes traumas do brasileiro. E o computador, né, com TV, com tela tubo, que gerava problemas de vista com muito mais facilidade do que os de hoje. Então tinha o pessoal que botava uma tela em cima, né, para poder proteger a vista dos raios. Enfim, computadores mais fracos, né, etc. Então você consegue, inclusive pela tecnologia, ter uma imagem da época em que aquela tecnologia foi predominante, né? Aqui, por exemplo, era o Windows XP, né? Aqui nesse meme do... Cadê? Poxa. Caramba, perdi. Caramba. Não vou achar mais não. O meme lá que tava, né? O uso do YouTube, né? O YouTube tá ali nessa... não tem mais não. Nesse momento de Windows XP, entendeu? É outro momento de tecnologia. Do Windows XP a gente teve o Windows 2000,
Windows Vista, Windows, sei lá, 7, Windows 10, Windows 11. Eu tô aqui no Windows 10, eu saí do Windows 10. Se eu pudesse ainda usava o Windows XP, mas de lá pra cá, né, se eu usar o Windows XP hoje não dá mais pra fazer muita coisa. Mas vamos lá. Então, inclusão digital, né, cada vez maior. Então você tem uma expansão da internet, uma expansão das possibilidades da internet. Uh, Facebook, quer dizer, Orkut, Facebook, aí veio, né, a rede que chamou mais atenção foi o Instagram. Você tem outras redes menores, como o Tumblr, etc., que são mais para fetiche específico. Mas as principais, né, você vai ter o Instagram. Instagram, no começo, né, havia uma tonelada de memes sobre isso, era o lugar que você ia para postar as fotos de comida que você achava bonita. E depois começou a ser foto de gente bonita. Depois começou a ser uma maneira de essa gente bonita ganhar dinheiro promovendo marcas. Depois começou o fenômeno do Instagram, né? Que é quando cada um começou a vender um produto. E o Instagram, como é uma rede social focada em imagem, predominantemente em imagem, ela é para venda de imagem. O texto é acidental, o texto é um complemento, mas o foco dela é a imagem. Que não é o caso, por exemplo, do Facebook. O Facebook ainda era uma época de texto, o Orkut mais ainda. O Orkut era uma época de texto. O Facebook é uma época de mescla, transição, mas ainda era predominantemente texto. Apesar dos memes, etc. Mas era focado em texto. Né? O visual dela, o modo de você passar, etc. Era mais texto. E quando você tem um celular, ou quer dizer, um computador de preferência, é mais fácil você focar uma rede social em texto. Como você mudou para outro paradigma, né, do celular, o celular não. O pessoal escreve mais devagar, etc. E agora tem corretor, então todo mundo escreve direito. Por quê? Porque tem corretor. Então isso muda muita coisa. Você, por exemplo, tendo o corretor, você não tem mais como ter uma estimativa de como é que está o grau de ortografia e alfabetização da população. Com os censos você tem uma imagem, mas no dia a dia você não tem mais como saber disso, porque todo mundo está usando corretor. E isso quando manda áudio. Então, o paradigma antes, que era Orkut e MSN, se transformou, né, no paradigma Facebook e WhatsApp. Que depois se transformou, né, no Instagram com WhatsApp, ou, né, para quem é mais tendência de direita, ou quem precisa acompanhar isso por motivo mercadológico, etc. Ou assim, todo mundo que eu conheço está lá, então eu vou ter que acompanhar também. Virou, né, o Instagram e Telegram. Se bem que quem usa o Telegram geralmente está no Facebook ainda. Né? Lá, como ficou os grupos, né? Então ficou a predominância disso. Antes disso tudo, você teve os fóruns, né? Que era quando você queria realmente passar mais informação, mais detalhe do que numa comunidade do Orkut. Era um complemento à comunidade do Orkut, inclusive. Antes disso, você tinha algo que eu já não acompanhei, que é os fóruns de mensagem privada, ou, desculpe, anônima, né? E o IQM, eu acho. ICQ. Isso aqui é a espécie anterior do MSN. Aí eu já não é do meu tempo. O ICQ e esses trocas de mensagem anônima, né, ou de e-mails, e-mail coletivo, etc., que é semi-anônimo, você tinha, que foi o começo da internet, na verdade, você tinha uma espécie de, vamos dizer, era predominantemente texto, né? Você tinha o Google Groups também, que imitava esse modelo. Virou, né, essa área da internet virou, né, no Japão fez um sucesso gigantesco, né? Eles têm o Ato Channel, não sei se é Ato Channel, não, né? Não sei, Ni Channel, não sei como é que pronuncia exatamente, mas é o fórum anônimo, né? 2CH, 2Channel, que gerou os chans, né? Começou a popularizar no Ocidente pelo 4chan, né, que é o americano, veio para o Brasil e a gente tem os chans brasileiros, que são fóruns de compartilhamento anônimo. Consequentemente, são fóruns com conteúdo mais complicado. Atualmente eles estão mais ocultos do que antes, porque começou a ser perseguido, né? E enfim, por motivos inclusive mais que razoáveis. Por exemplo, é um ambiente que você consegue colocar pedofilia com facilidade, incentivar essas coisas, etc. E não vem ao caso detalhar isso aqui. Mas só para constar, né, uma época de fóruns, resquícios dela se mantém, mas a gente está em outro momento. E esse momento do Instagram, ele é um momento mais realmente mercadológico. Né? Nesse processo de passagem do tempo, a internet ela passou a ter uma função mais definida. Antes ela era um caos, né,
um momento em que ela não tinha ainda um motivo de existir muito claro, mas daqui a pouco ela se transformou numa espécie de mercado gigante, né? A grande feira livre, em que cada um está vendendo seu produto, e em boa parte das vezes você precisa da internet para poder vender seu produto, né? Para poder ter maior alcance, inclusive. Sei que eu estou falando muito e ainda nem começou propriamente os temas principais. Mas vamos lá. Estou dizendo isso para dizer que a internet, né? Então você tem a evolução. Eu vou só dar uma amostra aqui, né? Quando chegou os vídeos, né? Você pode inclusive mapear por evolução dos tipos de vídeo que são feitos. Aqui é vídeo de mais engraçado, né? Vou botar aqui para vocês terem ideia. O formato do vídeo, né? A estética do vídeo, vamos dizer assim. É a mesma situação, só que é só para dar uma amostra, né, do processo dos vídeos. Esse primeiro, por exemplo, ele vem de uma música do JoJo, que é um anime que ficou muito conhecido, direto ou indiretamente, na internet. Por causa, inclusive, desse meme. Desse formato de meme, melhor dizendo. Isso aqui é muito brasileiro. Isso aqui é da época do Sam, se eu não me engano. Cada um vai fazer escolhas, né? E geralmente a diferença vai ser a música, né? E algumas escolhas específicas. Se você vai dar onde é que você vai fazer o recorte, se você vai ter alguma coisa mais que isso, etc. Ó, aqui teve um pouco mais de tempo para mostrar a reação. E tem repetição do travamento da imagem para dar uma ênfase. Esse aqui, curiosamente, começou na época do Covid. E eu tenho a impressão que começou antes do Covid. E é meio que estranho, né? Inclusive, que ficou muito popular. E aí, quando fica popular, né, você vai ter várias pessoas aproveitando a brincadeira, né? Como o vinheteiro que vai fazer um vídeo tirando onda com isso. Com essa música, né? Tem um específico que é meio específico, mas só para dar uma imagem. Esse aqui veio da época de TikTok. Você tem essa pausa e aí você vai dando zooms. Geralmente não tem essa repetição, mas esse aqui é só para dar uma amostra. Então, e tem eu vou falar do TikTok já, tem um específico que é isso aqui que me incomoda muito, Salam Aleikum. Eu acho que ele é brasileiro, mas, ops. Ele é um negócio meio preocupante, vou dizer já. Ele tem a pausa e depois mostra um pouco da quase reação. Deixa eu ver se tem só mais um. Tem um, né, que eu vi sem querer, ainda bem que eu não botei aqui pra vocês, que eu acho que o cara morreu. Porque foi muito pesado. Assim, esse Salam Aleikum, o pessoal bota os casos que, assim, o humor, né, ele tá num lugar muito específico, que é uma coisa que tá entre a safadeza e a tragédia. O humor, ele é isso. Ele tá numa corda bamba, né? Se ele cai para um lado, ele vira safadeza, se ele cai para o outro, ele vira tragédia. Então, facilmente o humor consegue fazer você começar a rir de tragédia, sem perceber, se você não tomar cuidado. Esse Salam Aleikum é um desses casos, que está na pela tragédia. Vamos para cá. Ainda falando em tecnologia, né? Isso eu estou dizendo para falar sobre esse processo estético que você consegue observar, né? A estética dos memes, a transformação dos memes. Eu acho que eu coloquei aqui um para vocês, ou pensei em colocar e não coloquei. Não coloquei, não vou achar mais. Faxão coreano é foda. Não vou achar. Aqui, não. Não vou achar não. Enfim. Você, pelo estilo de meme, pelo modo como o meme está sendo feito, se é tirinha, se é vídeo, qual o tipo do vídeo, como é que o vídeo é feito, você consegue ter uma ideia de época. Quando eu digo época, eu digo momento da internet, né? As tecnologias, por exemplo, dão uma amostra, né? Os desenhos que são mais comuns, né?
o que é que está passando, o que é que a pessoa se toma para si como referência, né? Tudo isso dá uma imagem, né, do que qual é a época que aquela pessoa está, qual é a época que aquela pessoa representa, né? Eu não tenho. Existe essa classificação já estabelecida, né, dos tipos de web. Eu não tenho isso bem colocado na cabeça, mas só para dar uma ideia, né, você tem web 1.0, 2.0, 3.0. Eu sei que a 1.0 é uma coisa mais de texto, né, mais de pesquisa imediata e só. A 2.0 é quando começou a ter uma interatividade, mas foi a inicial. A 3.0, se eu não estou enganado, é quando a internet começou a coletar seus dados, coisa que não acontecia, né? Então a internet não utilizava ou não utilizava com frequência e com eficiência, né, as informações que você deixava nela. Agora ela usa. Então os vídeos relacionados dão para você, né, mais vídeos daquilo que te interessa. E o YouTube em si, ele vai ser uma plataforma que vai começar a te recomendar um monte de coisa que você já pesquisou antes. Ou coisas no assunto que você já pesquisou antes. De acordo com o que as outras pessoas pesquisam, de acordo com o que elas dão like, né? É uma grande massa de dados que vai sendo utilizada para ser processada e te direcionar para que você passe mais tempo no YouTube, para que você consuma mais anúncios, que no fim das contas é o grande interesse nos vídeos. O interesse dos vídeos não é os vídeos, é o produto que está sendo vendido, o produto que está passando ali que financia tudo isso. Então, eu estou falando de tecnologia para vocês pensarem o seguinte: antes de 2016, antes de 2018, eu acho, Uber não era normal, não era possível. Por que não era possível? Porque não tinha uma internet rápida o suficiente para fazer uma transmissão em larga escala. Então não tinha como ter Uber. Quanto mais a internet avança, mais novas tecnologias em massa passam a ser possíveis, né? Então, por exemplo, uma câmera que ah, como acontece na China, né? A câmera consegue identificar quem é a pessoa pelo rosto com grande precisão e rapidez. Isso não era possível antes de um 4G, de um 5G, porque não havia internet rápida o suficiente em um preço barato o suficiente, assim, ou menos caro, né? Então, tudo isso vai evoluindo junto e isso vai criando novas possibilidades, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais novas possibilidades vão sendo possíveis. E elas vão direcionando para um certo caminho, que é o que eu vou falar já já. A gente está na época do Big Data, que é o que? Todos os seus dados eles são coletados. Por exemplo, eu estou aqui no Google agora. O Google, né, através do meu nome que está ali, né, ele vai calcular, né, quem sou eu, né, onde meu mouse está parado. Ele vai ter uma medida se eu estou presente ou não, né, de acordo com quanto tempo está parado o mouse, onde está parado o mouse, se houve algum tipo de movimento de qualquer tipo, etc. Cada vez mais todas as páginas vão tendo essa busca, né, pelos dados, e vai havendo cada vez mais uma produção de algoritmos que consigam lidar com esses dados de forma eficiente. A grande palavra nisso tudo é eficiência. Então é por causa da eficiência que o YouTube começa a coletar suas informações para poder te direcionar para dados que te interessam, para que você possa gastar mais tempo lá, que é a finalidade dele, né? Você consuma conteúdo. Então tudo isso o local do vídeo, as possibilidades possíveis do vídeo, a tirada do dislike, mas ao mesmo tempo eu não tirei, eu posso dar dislike, né? Senão eu ficaria com raiva de não poder dar dislike no vídeo aqui. Agora vai começando a aparecer, né, as legendas, né, automáticas, etc. Tudo isso é possível por causa da velocidade da tecnologia, da internet, a velocidade da ampliação do acesso, né, a ampliação do dinheiro possível também, claro, produção de algoritmos, etc. Isso vai gerando, né, como eu falei, novas épocas, né. A gente passou, por exemplo, né, a época do disco de vinil para o CD, para o DVD, para o disco de Blu-ray, para o streaming. E o streaming é uma coisa que tende a centralizar mais. A gente está num processo cada vez mais de centralização. Assim como a Amazon vai tomando conta de cada vez mais mercados, né? As livrarias brasileiras estão falindo por causa do Amazon. Por quê? Ela cresceu, ela conseguiu colocar preços baratos e construir um sistema de distribuição que vale também para os livros, mas é para o resto dos produtos que ela vende, já que ela é mais abrangente do que a livraria, que consegue distribuir os livros em mais lugares com mais facilidade e menos preço. Consequentemente, a Amazon vendia mais barato, atualmente está começando a haver umas complicações, né? Mas a Amazon vendia mais barato porque ela estava virando um monopólio. Centralização total.
e as livrarias vão falindo. Aqui na minha cidade teve algumas, as menores faliram todas, ficaram só as redes maiores, né, a nível no mínimo estadual, mas geralmente nacional. Estão falindo também, né? Recentemente acho que a Livraria Cultura faliu. Os livros comuns eles vão falindo também, ó. Encaixota livros após decretação de falência. A falência da Livraria Cultura. Você tem, por exemplo, um dos grandes fenômenos que marcaram a época que o pessoal não sabe, mas isso é importante, foi a falência ou a desistência total da Enciclopédia Britânica de produzir seus exemplares. Isso foi em 2012, se não estou enganado. É 2012. A Enciclopédia Britânica abandonar os livros e ficar totalmente digital tem um significado brutal. Por quê? Ela era a enciclopédia mais precisa e a mais confiável e relevante internacionalmente. Ela tinha, vamos dizer assim, a exatidão britânica, que busca a perfeição de cada detalhe. Foi dela que veio o Mortimer Adler, né? Ele trabalhou lá, etc. E isso é basicamente a falência da enciclopédia britânica. Ela virou uma espécie de competidora da Wikipédia, mas a Wikipédia é de graça. Então não tem como você competir. Então a gente passou de um paradigma em 2012, isso é tudo está acontecendo recentemente, que definitivamente acabou, né, com os livros para virar algo digital. Então você tem vários processos que estão acontecendo. Né? Primeiro, a desistência dos livros para algo digital, isso significa que a cultura erudita ela vai morrendo e vai sendo substituída pela cultura pop, né? que é também a circunstância de você abandonar a enciclopédia britânica e ir para a Wikipédia. Ela venceu. Né? Isso vem do processo de massificação da informação, isso significa uma padronização da informação de uma maneira muito mais popular, vamos dizer assim, ou pop, que não é popular, é feito por pessoas que têm alguma intenção, uma coisa mais, né, planejada, mas não tem o critério que tinha a Enciclopédia Britânica. Né? Porque se você achasse um erro na Enciclopédia Britânica, você podia gerar um processo na justiça que ia gerar uma grande problemática. A Wikipédia você não pode fazer isso. Ela não está aberta a um processo desse tipo, porque ela é uma enciclopédia livre, qualquer um pode editar, e isso vai passar por uma briga interna, mas o grupo que tiver mais relevância no país, naquele idioma, vai ter suas informações privilegiadas ali. Né? Então, tem esse processo também de transformação, né? O sumiço da cultura erudita por uma cultura pop, que é representado pelo fim da enciclopédia britânica em papel. Nem vou falar da Barça. A Barça já foi coisa dos anos 90 no máximo. Então, a gente veio entrando, está acontecendo um processo de ampliação da informação, né? Do acesso à informação, só que qual a informação? Certo, todas. Mas quando você tem o excesso da informação, quando você não tem informação, você vai ter que dar valor ao que você receber, que é o que você teve, você conseguiu, etc. Você vai ter que aproveitar o máximo possível. Né? Então, como era assim, o passado era assim, né? Você tinha a ênfase na memorização, né? A ênfase nos livros-texto, né? Para aprender inglês, para aprender outros idiomas, porque era o que tinha. Era o que tinha, você não tinha professores nativos, se tivesse era caríssimo, então você tinha que viver na base de livros-texto, né? A ideia do verbo to be, a ideia, por que existiu a cartilha do caminho suave? Porque era o que tinha, e assim, era o mais barato, era o mais prático, era o mais simples, e era de uma época que tinha pouca informação, portanto o privilégio era em memorização. Quando você tem uma ampliação dos recursos, das possibilidades, aí você pode começar a brincar de, não, vou adaptar isso aqui para as condições específicas desse grupo, etc. Mas antes era memorização decoreba e acabou-se. E tem seu valor, e o outro também tem seu valor específico, mas enfim, não é o caso aqui. Essa ampliação das possibilidades, por sua vez, gera a necessidade de organizar o trabalho. Por exemplo, o professor ficou muito mais difícil preparar uma aula, porque agora tem que levar em conta a turma, os gostos da turma, como é que a turma se comporta, o que é que os jovens estão gostando hoje em dia, o que é que seria uma aula interessante. É porque o professor não tem mais a autoridade e o discurso não é mais de memorização. É um discurso que o professor tem que chegar para o aluno e convencê-lo de que aquilo é divertido e interessante para ele, ou para a turma em geral.
Então você tem uma complexificação do trabalho do professor, por exemplo. Do mesmo modo da gente, né? Excesso de possibilidades gera a dificuldade da escolha, necessariamente. Né? Se eu não estou, Exau e Jacó, se eu não estou enganado, o enredo é porque a mulher tinha duas escolhas, eram dois gêmeos, mas os dois tinham qualidades tão boas que ela não conseguia escolher. Enfim. A pessoa fala, a obsolescência programada, o grande tema moderno, né? A obsolescência programada, ela é simplesmente o fato de que as tecnologias vão avançando, aí os, sua velocidade de processamento, né, sua quantidade de espaço no HD vai ficando insuficiente. Né? Então, necessariamente, você vai ter que comprar outro mais cedo ou mais tarde. Não tem como evitar isso. A não ser que a gente chegue nesse momento de estacionamento. Da desenvolvimento, como eu falei no começo, desenvolvimento da tecnologia. Vamos lá, para onde a gente está direcionando? Né? O acostumamento, o processo de se acostumar, né, aos grandes dados, né, junto com o processo da internet das coisas, que é quando a internet começa a aparecer em tudo, cada vez mais. A internet, minha gente, ela significa um novo espaço. Você tem um espaço físico, que é o comum, que todas as épocas viveram, necessariamente, e você tem esse novo espaço. Digamos que existem três. Existe o espaço físico, existe o espaço espiritual e existe o espaço digital. Então, um macumbeiro, desculpe, é hábito. Um alquimista, alguém de uma seita, né, e mesmo, né, alguém que busca a espiritualidade numa religião, né, um sufi, um santo, né, ele vai buscar um terreno que não é o terreno físico, vai até buscar o terreno do espírito. O terreno do espírito significa basicamente o terreno da inteligência. Né? Então ele vai tentar decodificar o funcionamento da sua inteligência e, consequentemente, ele está no mundo físico, mas ele não enxerga mais do mesmo jeito. As relações possíveis, as maneiras de conectar as coisas está diferente. Então ele acessa um novo terreno de algum modo. Tanto é que um alquimista, né, Fausto, por exemplo, de Goethe, né, a ideia do alquimista, né, o alquimista fazer um homúnculo. O alquimista vai fazer um homúnculo, significa o seguinte: eu estou fazendo algo do meu espírito, o meu espírito está construindo um novo ser aqui na Terra. Basicamente isso. Eu estou fazendo um ser daqui e vim para cá. E aí veio esse novo espaço, que é o terreno digital. Ao mesmo tempo, quando a gente conseguiu chegar no nível de desenvolvimento que a gente conseguiu, primeiro a gente saiu do foco no sensível, e o foco agora não era mais o espiritual dentro, era o sensível elevado, né, aprofundado em detalhes. Então a gente foi tentando manipular a matéria em graus cada vez mais precisos, cada vez mais minúsculos, e claro, também mais abrangentes, mas não veio o caso. E nesse processo a gente conseguiu chegar aos níveis subatômicos, né, a ponto de conseguir manipular o átomo. E aí você tem o nascimento da fissão e da fusão nuclear, que é, em suma, o nascimento da bomba atômica ou da energia nuclear. Disso, vocês têm, né, a possibilidade de construir um novo mundo, que é o mundo digital, o mundo elétrico. Aí você tem Wilhelm Flusser e você tem McLuhan para explicar o que é esse mundo elétrico. Mas o mundo elétrico é o nascimento desse novo espaço, que é o espaço digital. Esse espaço, ele literalmente, ele é como se ele tivesse suas ruas, né, suas cidades, seus ambientes. Por exemplo, ele é dividido por país. Se você ver os sites mais acessados da Rússia, os sites mais acessados da Rússia, que o principal, não sei se é esse, os sites mais acessados da Rússia não são os mesmos do Brasil. Inclusive a Rússia tem seus sites particulares, né? Ela tem a rede social particular, ela tem seu Google particular, né? Porque é a Rússia, né? A Rússia quer se distinguir de tudo. Só para dar imagem, pesquisar. Então, Yandex é equivalente russo do Google,
né? Aí tudo bem, YouTube, mas eu acho que ele tem uma plataforma própria que eu não sei qual é o nome. Você tem o VK, que é a rede social russa, você tem o Mail.ru, que é o e-mail, enfim. E a pirataria na Rússia é um negócio generalizado. Eu acho que não tem a China aqui, mas se você vai para outro país, sei lá, o Japão, vou pegar aqui um exemplo. Você tem o Yahoo, né, que é o principal site de notícias, então, olha, o Japão não acessa o G1, tá? Você tem o Twitter, que é a rede social principal de lá, né? O Rakuten é um competidor da Amazon. Você tem o FC2, que é uma espécie de blogs, né? Tem um muito famoso blog. Instagram é a segunda rede social mais usada. Enfim, Nico Nico é uma espécie de YouTube, né? É mais nerd, mas tem muito acesso. E eu estou dizendo isso para dizer que, por exemplo, se você chega no Brasil, né? Google, YouTube e Facebook, né? Os três sites mais acessados. Depois é a Globo, que é o G1, etc. Instagram, UOL, WhatsApp, Xvideos. Tem o WhatsApp, significa que a gente está acessando muito o WhatsApp Web, eu acho. O Brasil tem muita pornografia, gente. É Xvideos, aí daqui a pouco tem, sei lá, não é tão comum assim, mas tem um Pornhub, o LinkedIn tá depois Pornhub, depois Xvideos. A gente tá procurando mais putaria do que emprego. Mas TikTok, né? Falta falar TikTok. TikTok, se você fechar a atenção, tá gerando um costume à música, né? Ao ouvido, à dança, né? O pessoal começa a dançar no meio da rua do nada. Antes você tinha os flash mobs, que eram muito específicos, você tinha algumas espécies de hip hop, mas agora o TikTok ele popularizou a dança no mundo todo e provavelmente é uma rede, ela é uma rede social chinesa. Sendo chinesa, nada impede que ela esteja usando para pegar seus dados. Enfim, desconfiança essa parte. Eu estou mostrando isso para dizer que cada país ele tem sua rede social, que inclusive é separada por idioma, com exceção do inglês, que todo mundo acessa, se você souber os sites. Mas cada país ele já tem uma espécie de bolha da rede social. Às vezes se mescla, por exemplo, de vez em quando estou no Facebook, aparece um negócio tailandês, aparece uma vez até de um idioma que eu nunca vi na minha vida. Nunca nem ouvi falar que existia, entendeu? Mas é caso raro. E daqui a pouco tem brasileiro. O que porra é isso? Que idioma é esse? Enfim. Então, cada país tem sua rede social, seu ambiente de internet, né? Distinguível pelo idioma, por exemplo, pelos sites principais e tal. E portanto, é um espaço, né, que existe no mundo todo. Tem uma espécie de massificação, mas ainda assim é um pouco separado. Mas a tendência da gente, e eu imagino, né, é que esse espaço, né, ele assuma a sua forma global. Por quê? Com o avanço das tecnologias, com o avanço da internet, da velocidade da internet, etc., se torna fácil a possibilidade de traduzir as coisas em tempo real. Então se torna possível se comunicar entre outras pessoas de outros países em tempo real. Eu acho que está travando aqui, vou dar uma ajustada. Então você já tem alguns memes que são mais globais, né? E geralmente meme global ele arranca todo o contexto do qual ele saiu. Né? Tem um que eu gosto muito para representar isso, né? Que é... Eu não lembro o nome do cara. Deixa eu ver o nome do cara. Deixa eu ver se eu acho. The Kiffness. É isso. Esse meme aqui foi o que... essa música foi o que me ensinou essas coisas. Tem 3 milhões de visualizações, é do mundo todo. É um meme global. Enfim. E aí nos comentários você vai ver o pessoal comentando: ai, que coisa linda, né? O mundo se juntando, isso me lembra as savanas africanas, isso me lembra o filme do Rei Leão. Lembra um monte de bicho. Enfim. Me faz ter a imagem de que o mundo vai entrar numa época de paz e harmonia, etc. Se você ver outros comentários, você consegue saber do que é que eles estão cantando. O que é que eles estão cantando? O que eles estão cantando é uma música. Esse é um domingo. Eles estão cantando na cidade deles
eu não sei se aí é uma igreja, mas enfim, é uma música de igreja. E a música é basicamente o seguinte: se você não se arrepender, Jesus aceita todo mundo, mas se vocês não se arrepender, vocês vão queimar no fundo do inferno. Então, assim, a musiquinha é tipo paz e harmonia e o mundo está lindo e as criancinhas na África, entendeu? É o que eles estão cantando, aí você vai queimar. Como é? Quem pecar vai pagar. A música não é só isso, mas ficou, né, um meme. Cadê? É mais ou menos o equivalente africano disso aqui. É mais ou menos o equivalente africano disso aqui. Então, eles estão cantando, lindo, maravilhoso. Mas quando alguém comenta o que de fato está acontecendo, qual é o contexto, o que é que essas crianças se preocupam quando elas estão cantando isso, aí todo mundo fica com raiva. Não, não pode, isso é preconceito, etc e tal. Então significa o seguinte, eles só querem um momento de papelão. Isso é o global. E o global significa também a perda das particularidades da linguagem, etc. Mas enfim, isso na maior parte das vezes não interessa. Então está sendo formado esse ambiente de memística global, esse ambiente de terreno global, que não vai ser agora, vai demorar muito para acontecer, mas está acontecendo. Né? A internet vai tomando forma, consequentemente ela vai precisar ser regulamentada. Para quê? Para permitir, né, o seu funcionamento. Alguns países avançam mais rápido, como o Japão, outros mais devagar, né, o Brasil, a Rússia principalmente. A Rússia é assim, é o caos. Lá tem dublagem das coisas feita por 4, 5, 6 grupos clandestinos. Então a pirataria da gente nem se compara. Mas no Japão, por exemplo, se você piratear um negócio, você está correndo um risco seríssimo de aparecer a polícia bater na sua porta e te prender na força. Entendeu? Eu acho que prisão pesada. No caso do Brasil não, a gente tem mais pirataria, mas a pirataria ela tem um significado, ela não acontece em vão. Né? Mesmo com a pirataria, deixa eu só comentar uma coisa. A pirataria, né, ela trouxe o acesso à música, trouxe o acesso aos vídeos, filmes, etc. Mas não está sendo percebido alguns detalhes. Por exemplo, o streaming ele veio, né, com essa nova internet mais rápida, com uma tentativa também de combater, né, a pirataria. E de fato, ele tornou mais fácil que as pessoas consumam informação em larga escala. Né? Então ele reduz a pirataria. Né? Porque o que a gente quer sempre é facilidade, praticidade. E consequentemente não gastar dinheiro é uma forma de praticidade. A praticidade ela vai ao ponto de, por exemplo, há pouco tempo atrás, o consumo de música era MP3. E portanto a pirataria era mais fácil. Só que ficou muito mais fácil você acessar a música no YouTube. Muito mais fácil. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, que geralmente as músicas têm que ser alteradas. Né? Altera o tom, altera o estilo, altera a velocidade, corta partes. Né? Então, muita da música que realmente é pirata, ela está sendo adulterada. Sobretudo se ela está no Facebook. Vídeos são adulterados, etc. E a pessoa não sabe disso e consome a coisa com alguma coisa errada, sem perceber. Mas isso não interessa porque a gente é pirata, a gente não vai esperar que venha uma coisa do perigo, né? O perigo do crime, né? Venha com a mesma qualidade do normal. Mas enfim, nem se toma consciência disso. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu fui assistir um episódio dos Simpsons no Facebook ou no YouTube e estava alterado o tom e a velocidade e o pessoal não notou. E eu fiquei tipo, meu Deus, tava dando uma agonia desgraçada, eu não conseguia assistir. Dava zooms, entendeu? Então você perde muita coisa da parte da estética, de pensamento estético, etc. Que ninguém liga, mas perde a possibilidade. Enfim, essa manipulação da tecnologia, ela chega ao ponto do seguinte: eu, que sempre consumi MP3, né? Geralmente eu pegava de CD, transformava em MP3 e ia baixando também, né? Eu parei de consumir MP3, eu fui perceber um dia desse. Por quê? Porque no meu celular, né, o programa padrão de música, né, que era do Google, foi descontinuado. Da Google, atenção, da Google. Então, o que aconteceu? Ela fez de propósito para vender o YouTube. Vender não é do Google, não é do YouTube. YouTube é do Google? Acho que é do Google, esqueci. Porra, esqueci da informação relevante. É da Google, né? Pronto. Então a Google fez isso para vender o YouTube Music, é isso que eu queria dizer.
Então ela fechou o player de músicas. E o que é que isso acontece? Isso reduz imensamente a pirataria. Né? Outra circunstância, eu imagino, alguns sites de baixar filmes sumiram. Eu suponho, eu imagino que os que ficaram, eles têm algum tipo de parceria. Porque eles não vão deixar a pirataria ficar tão simples assim. Porque houve várias operações para acabar com a pirataria, né? E são difíceis, porque pirataria é como barata. Né? Você passa um veneno aqui, mas o foco ainda continua. Então eles tentam resolver o foco, criando novas tecnologias, novos meios de tornar menos prático, né, o consumo de pirataria. Enfim, mas a pirataria existindo, ela gera um fenômeno que é o seguinte: nós estamos, na verdade, digitalizando os dados. Digitalizar os dados, né, vai acontecendo nas duas vias, a via formal e a via da pirataria. A via formal, ela acontece, por exemplo, o Google fez um grande trabalho gigantesco, né, de mapear as ruas, né, fotografar as ruas. Ainda não é tudo fotografado, mas muita coisa já é. E é incrível, absurdo isso. Aí ela contrata pessoas para, por exemplo, sair entrevistando lugar por lugar para saber qual é a loja, né, no caso, ambientes mais privados assim, quem é que está na loja, qual é a loja que vende lá, etc. Agora parece que tem fotografar árvores também. Tudo isso vai sendo uma grande massa de dados que vai entrando na internet. No caso formal, né, você tem programa, você tem sites, por exemplo, para reconhecer que árvore é aquela, né, antes do Google fazer isso. Você tem reconhecimento de voz, reconhecimento de música, etc. E a pirataria também vai digitalizando os dados, né, os dados das empresas, etc. Dos livros, das músicas, dos filmes, tudo mais. E o que é que isso está gerando? Isso está gerando uma massa de dados digitais cada vez maior que vai abrangendo cada vez mais coisas. Mais coisas. Então, abrangendo mais coisas, né, quanto mais os algoritmos avançam, mais eles conseguem abarcar também mais coisas. E aí nós chegamos, né, em dois pontos. O primeiro é o ChatGPT e IAs afins. E o segundo é esse processo de globalização, que o ChatGPT também representa. O pessoal fica com fetiche danado, o ChatGPT, as IAs vão tomar conta. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é uma fonte, um lugar onde você pode fazer uma pergunta e ele vai te dar a resposta. É só isso. O que é a IA que consegue fazer o desenho que você quiser? É a mesma coisa. O que é a IA que consegue fazer a música que você quer? É a mesma coisa. A diferença é que cada vez mais ela consegue fazer a coisa com perfeição. É como se você chegasse para um músico e dissesse: ei, me faça uma música assim. Ele vai lá e faz. Agora você tem um computador fazendo isso. Fazendo música, fazendo vídeo, fazendo imagem e respondendo questões. Então, qual é a diferença do passado para o presente? Eficiência. Sempre, sempre, sempre eficiência. E eu vou falar já o que é tecnologia nesse contexto. Então, antes da minha época mais jovem de internet, começo da internet, antes da internet, quer dizer, você tinha uma pergunta, tipo, como organizar a minha biblioteca? Você teria que ir, você provavelmente não teria carro, você teria que pegar um ônibus para ir até uma biblioteca, sair mexendo em fichas, ou fala com a bibliotecária se ela soubesse do assunto, para procurar qual é a estante que vai ter alguma coisa mais propícia para falar do assunto, no caso algo sobre da área de biblioteconomia. Né? Você teria que procurar a estante, tudo isso em fichas, né? Você tem um grande fichário assim, cheio de fichas para ter os temas por ordem alfabética, geralmente, para ficar mais fácil localizar. Aí você vai na estante, procura os livros, você pega alguns, geralmente para vasculhar, carrega até o lugar, a mesa, sai mexendo um por um, para ver qual que você quer, ou começa a pegar pistas de lá, etc. Imprecisa, você não sabe ainda se os livros são bons, você vai ter que vasculhar e medir. E você tem que fazer o trabalho todinho, que demora, processo de localização, de ter a ideia, né? De se locomover até o lugar, de vasculhar o fichário, de procurar as estantes, pegar os livros, escolher os livros, mexer nos livros, decidir se vai precisar ler eles inteiros ou não, e volta para casa, etc. E ler os livros, né, se for o caso. Tudo isso agora você pode fazer. Antes do chat GPT, você fazia o quê? Você botava a pergunta no Google, você ia ter alguns links. Né? Então é muito mais rápido.
E você vasculhava os links e via que te dava a melhor informação. Daqui a pouco tem um vídeo, então você não precisa nem ler. Você bota lá para tocar e fica ouvindo. E agora tem o ChatGPT, que ele já te dá a resposta mais imediata e direta para o que você quer, sem precisar sair do celular. E as outras IAs são a mesma coisa. Digamos que você quisesse uma música no estilo tal, você ia ter que procurar, você ia ter que conhecer músicos, procurar um músico que estivesse disposto a fazer o que você quer. Provavelmente você teria que pagar ele, porque é um esforço humano aí que está em jogo, gasta tempo é dinheiro. E, enfim, ele pode não querer, você vai ter que ir atrás de outro, enfim. E ter que compor, vai demorar para compor, pensar na ideia, etc. Agora, você vai num programa de IA, você vai dizer, faça música sensata, vai lá e faz, de graça. Então, o que acontece é, a sua capacidade de perguntar e receber uma resposta, ela está mais imediata e mais direta. Tanto, inclusive, casos específicos, você pode perguntar, sei lá, página tal do livro tal, o que é que tem escrito. Ele vai lá, tem assim, assim, então. Então, você não precisa mais pesquisar exatamente, de maneira imprecisa, com esforço. Antes de ter o ChatGPT, você poderia fazer, por exemplo, antes do escaneamento de livros, ele não tinha precisão de você de dizer quais eram as palavras que estavam escritas. Há alguns anos começou a ter. Então você pode pegar o livro, ele vai estar em PDF, mas vai estar escrito como se fosse texto normal, por efeito automático na digitalização. Perde algumas coisas, mas em geral é propício a fazer esse tipo de pesquisas. Né? Você vai em Ctrl F, você pesquisa, você lembra um pedaço do trecho, alguma coisa assim, uma palavra, um tópico, e você vai procurar. Então é muito mais rápido do que você ter que ir atrás do livro no local específico que tem um livro, se locomover até lá, etc. Então no fim das contas, o que o ChatGPT faz, o que as IAs contemporâneas fazem é acelerar esse processo de consulta de informação. Tem preço, e o preço é, como eu falei, toda evolução, toda tecnologia, ela tem vantagem e tem desvantagem. Esse é o ponto que eu tenho que falar já já. A vantagem é rapidez para achar informação. A desvantagem é as outras informações que também estão ligadas ao tema não vão chegar até você. Outra desvantagem é que só vai ser passado aquilo que é mais comum, que está convencionado. E isso vai convencionar, inclusive, um certo conjunto de informações que a internet, por sua vez, já uniformizou, já tornou comum, mas agora vai ficar mais ainda. Então, se você quer saber sobre a organização de livros e coisas do tipo, o ChatGPT vai dar uma resposta padrão, comum, que para quem conhece, né, esse modelo contemporâneo de coach, etc., você vai sentir um cheiro muito parecido. Se você quer algo mais profundo, ela não vai te dar. Digamos que a IA daqui a 10, 20 anos, ela se organiza de um nível que ela consegue dar mais informações, mas mesmo assim é diferente de você fazer o processo de vasculhar os dados, né, e no processo você ganha mais informações além daquela que você queria. Né. Então tem um bônus, né, que é o bônus de você não ficar só com a informação exata que você quer. Né. Por exemplo, eu quero ler Crime e Castigo para saber o que é que Sônia representa. Ok, mas aí ao ler isso, você vai ler outras coisas, né? Vai ler outros personagens que vão te abrir, inclusive te dão um contraste com Sônia e te dão mais informações sobre a vida além de Sônia. E por sua vez te dão outras capacidades quando você compara com o estilo do Dostoiévski, né? Comparando com outros livros dele, etc. Então a necessidade de fazer isso some. Antes era necessário, você tinha que fazer isso no livro para poder achar a informação que você quer. Agora não é mais, então você perde o acesso a isso. Isso vai gerar consequências brutais, que a gente já vive no momento em que a gente não tem mais uma capacidade da inteligência, que é a capacidade de dar ordem e unidade às coisas. O paradoxo da escolha, né, a paralisia por análise, vivida por muito tempo. A gente não tem mais um critério de ordem como tinha antes. E quando não tem um critério de ordem, a capacidade de dar um critério de ordem some a cultura erudita, some a capacidade do pensamento mais raiga, mais profundo de uma sociedade. Com a vinda dessas novas IAs, vai sumir ainda mais. Porque antes você tinha que ler um artigo do Wikipedia para poder pegar a informação que você queria. Agora você não precisa mais nem ler o artigo do Wikipedia. Por quê? A informação que você quer já vem direcionada exatamente para aquela parte que você quer. Então você precisa menos. Claro que vai ter muita vantagem nisso. Tem muita vantagem sim. Que é essa. Conseguir a informação que você quer com mais precisão, com mais rapidez. E assim, em qualquer tipo de forma. Né? Por exemplo, antes você apontava seu celular para uma pauta musical e o celular conseguiria transformar aquilo em música, né? Pelo menos nas notas equivalentes, por exemplo, de piano.
Agora, além de poder fazer isso, você pode fazer o cara fazer uma música com aquilo, de graça, né? Ou com pouco preço. Então o avanço das IAs ela gera isso, e ela gera também essa massificação das informações, ou uniformização da informação, que vai gerar consequências no futuro, que é essa, né? A incapacidade de pensamento crítico e a incapacidade dessa capacidade de inteligência que é de perceber unidades, né? Não é o caso de falar aqui no vídeo, mas perdendo isso, você emburreceu todo mundo. Isso vai gerar uma treta desgraçada no futuro, mas não é o caso de falar aqui de apocalipse. E essa unificação, por sua vez, ela vai ser, né, o começo desse processo de unificação global. O ChatGPT funciona para todos os idiomas. Então, ele representa, né, essa unificação global das respostas, unificação global do conhecimento, unificação global do mundo, né, que, enfim, virá depois. Ele já traduz tudo, etc. Não vou falar do caso de perda de empregos, porque tudo isso, tá, eu vou falar, gera o seguinte, né? Somem alguns empregos, nascem outros. Geralmente, quanto mais somem os empregos úteis, mais se amplifica os empregos inúteis, ou os empregos de entretenimento, né? Então, na medida em que a tecnologia foi tomando espaço, ou tomando a necessidade de certas ações, né? E tecnologia é basicamente a extensão das ações do homem, eu vou falar sobre isso depois. Então, quanto mais a tecnologia ela toma um lugar, né, a máquina ela consegue automatizar a produção e, consequentemente, fazer inclusive com mais precisão e menos preço do que um ser humano, mais o ser humano fica livre, no bom e no mau sentido, para ter que arranjar uma outra função. E as funções que vão sobrando são funções de entretenimento. Então você teve um aumento de youtubers, você tem um aumento do coach, você tem um aumento do instagramer, e tudo isso, o youtuber, o instagramer e o coach, eles representam uma coisa só, que eu não posso detalhar aqui porque é um assunto longo para explicar, mas ele representa o influencer, né? O influencer ele representa o seguinte, meus amigos, minhas amigas, a quantidade de informação é tanta que você precisa de uma mediação, que agora vai ser o ChatGPT, mas mesmo assim você vai ter pessoas para dar sugestões, ideias, dicas, etc. E dar uma coisa humana, que é o que o ChatGPT não tem. Então o Instagramer, o YouTuber e o influencer em geral, ele significa o seguinte: no conhecimento, a gente já tem o seguinte, o caos das informações, você tem, que é o múltiplo, o caos da vida, o caos da existência, você tem o uno, né, que é a possibilidade de todo esse conhecimento unificado, ela existe e ela é possível, e você tem as categorias intermediárias, que é, por exemplo, quando Platão vai fazer um diálogo, ele pega um tópico, tipo, o que é o sofista? Então, o sofista é o 1. A ideia do sofista, o conceito do sofista. Os dados concretos sobre sofistas na prática é o múltiplo. E aí ele vai construir categorias intermediárias para tentar medir e achar um meio de abranger essa experiência do múltiplo. No caso de Platão, o máximo possível. No caso do Instagram, é o suficiente para representar aquilo que ele quer representar. O papel que ele quer representar. E aí vai ter vários papéis. Cada vez mais papéis. Cada vez mais novos estilos musicais. Cada vez mais novos gêneros. Cada vez mais novas possibilidades de representação humana, né, para que as pessoas possam ficar migrando de um para outro, de acordo com aquilo que se representa a ela. Então você tem o acréscimo, o aumento dos influencers, o aumento das ações, dos trabalhos inúteis, para dar essa mediação da informação, e fazer as pessoas perderem, acharem de volta um centro que não existe mais, por causa da quebra, da caotização da informação pelo excesso. Então o influencer ele representa isso. Não por acaso, o coach, o youtuber, o instagramer, ele cresce e se expande. Por mais que o pessoal tente negar e dizer que não, isso é inútil, isso é brincadeira, isso é piada, mas provavelmente eles também seguem outras coisas. A questão é que eles seguem uns em oposição a outros, né? Quando eles estão reclamando daqueles que eles não gostam, que isso é normal também. Essa briguinha entre a sociedade, pelos vários gostos, né? Antes a briga era por local, né? Cada local tem sua cultura, seu estilo, seu modo de viver,
E havia a briga, a competição com os outros locais. Agora a competição não é mais por local, porque o ambiente físico não interessa mais, interessa os gostos. É um novo paradigma também. Então, o que é a tecnologia? Tem esse documentário chamado AlphaGo, que é o caso de uma IA que foi feita só para jogar Go, como tem a IA para jogar só xadrez. Uma tecnologia, uma máquina, ela significa aquilo que vai fazer uma função específica, uma função específica. E quanto mais ela se desenvolve, maior a facilidade dela conseguir superar a capacidade humana, porque o ser humano ele consegue aprender novas funções e a máquina ela vai ser especializada naquela função e fazer aquela função cada vez melhor com mais eficiência, menos gasto, melhor precisão, maior rapidez. Isso é eficiência. Então é claro que as máquinas vão sempre vencer os homens naquela função específica, só que ela não consegue deixar de fazer aquela função para fazer outra. É o que a gente consegue fazer. A ideia de um bico, é o cara que faz o bico, né? O homem, como é? Homem da casa? Aquela pessoa que você contrata para ajeitar a coisa da casa, né? Uma IA não pode fazer isso, específico. No sentido de ser caótica, né? De poder mudar de conhecimento. Mas, dentro daquilo que ela faz, ela consegue fazer melhor que o ser humano. Então, o chat GPT ele consegue dar informação com mais precisão imediata do que o ser humano. Porque a função dele é ser uma espécie de Wikipédia com mais rapidez, com mais direcionamento. E é só isso. Então as máquinas elas vão tomando conta de todas as coisas. Pode chegar o dia que as máquinas consigam tomar conta do processo produtivo da agricultura e pecuária. Se for possível chegar nesse ponto, sei lá como, aí de fato o ser humano não tem mais função útil, né? E ele vai ficar na base da vida digital. Provavelmente quando chegar nessa época a gente vai receber salário do governo por alguma função inútil, que está ligada muito provavelmente ao espalhamento de dados, né, à produção de dados, que é o que sobra, que são os dados, por sua vez, que vão servir para o governo dar um critério de como organizar aquela população. Então você tem um comunismo global. Eu acho que isso vai ser o futuro e a tendência geral. Mas então a tecnologia ela serve para fazer uma função, né, cada um faz a sua, e vai fazer sempre melhor que o ser humano na medida em que for aperfeiçoada. Só que ela tem dois defeitos, que talvez um dia seja resolvido também. Uma obra que eu sei que fala sobre isso, na verdade são duas, né? É o IA, né? O filme IA, que é um filme já conhecido, inteligência artificial, e o desenho, o anime Robotics Notes. Eu comecei a pensar nisso por causa do Robotics Notes. Como é o nome dela? Airi. Ela parece uma IA, que na verdade não é uma IA, que consegue pensar, sentir e desejar. Isso me deu um fetiche na época de começar a pensar no assunto. Mas vamos pra cá. A inteligência artificial é um dos fetiches humanos que já existiam. A gente pensa, o homúnculo, por exemplo, né? A ideia do homenzinho artificial. Claro que eu não sei se eles fazem exatamente um homúnculo, mas ele representa o processo de tentar construir a partir da inteligência humana, né? Do espírito humano, né? Gerar um novo ser. Isso se transfere na contemporaneidade, na capacidade de modificar o DNA de um ser humano em graus inimagináveis no passado. Você consegue, eu não assisti ainda o documentário, mas eu sei que tem um documentário que mostra que consegue já ser definido a cor de cabelo, entendeu? Cor de pele, etc. Então, o filho pode nascer exatamente do jeito que os pais querem. Isso é uma espécie de manipulação química da coisa. Mas a gente pensa, né, no homenzinho do frasco, a gente pensa no Pinóquio, a gente pensa no Frankenstein, a gente pensa na IA. Não vou falar do alienígena, dessas coisas, vou falar só da produção do homem. A IA é a última versão da imaginação do homem, nesse novo espaço. O Pinóquio é físico, né? A IA é algo que está vindo desse terreno digital, então é novo território. O processo da nossa história é o processo da tomada de posse do mundo real ou do mundo físico pelo mundo digital. Isso está acontecendo. E a IA ele representa esse homúnculo.
Mas só que falta duas coisas no nosso homenzinho. Falta a existência física concreta e falta sentimentos. Não tendo essas duas coisas, né, sentimento pode ser algo digital. Sentimento significa uma forma de medir a informação de acordo com a reação, em princípio no corpo, e depois com a reação, né, cada vez mais, quanto mais consciência, mais essa reação vai ser no corpo dos outros, né, os efeitos sociológicos, etc. Então, como a IA não tem corpo, ela também não tem sentimento. Se fizesse um IA com corpo e sentimento, que aí teria outro modelo, seria outro modelo totalmente diferente, aí, meu amigo, você teria o fim dos tempos. Né? Porque ela é a tentativa do Deus Ex Machina, né? De reconstruir a inteligência humana a partir das próprias mãos. Como a IA não tem essas duas coisas, ela não tem responsabilidade pelo que ela está falando. Então ela só passa informação independentemente das consequências daquilo, e ela não pode medir a informação com base, né, no critério dos efeitos sociológicos, os efeitos psicológicos, sociológicos, etc. Só na medida em que foi programada para fazer. Mas ela não pode medir por si mesma, porque ela não tem a presença física para poder ver a presença física dos outros. Então esses dois limites são os dois limites que fazem o ser humano ser sempre melhor do que uma máquina. Porque por mais que ela consiga superar a gente na capacidade da informação, mas que é a única coisa que tem sobrado pra gente, né? Você sempre diz assim, não, a máquina faz um monte de coisa, mas ela é burra. Ela não é mais burra. Mas ela nunca vai ter ela não tem ainda um corpo e ela não tem sentimento. Então o ser humano ela vai superar nisso. Porque a gente tem corpo e sentimento e, portanto, a gente tem responsabilidade perante as nossas ações, perante as nossas informações. Por mais que a vida de hoje, quanto mais ela fica caótica, quanto mais ela fique, vamos dizer, quanto mais ela perca a capacidade de unidade, né, perca a inteligência nesse sentido, mais ela perde a responsabilidade perante as coisas. E aí você tem um avanço da esquerda, etc., nesse contexto, desse modo. Mas ainda assim existe. Não tem como apagar isso, porque isso faz parte do nosso cérebro, do nosso DNA. E nisso a gente supera a IA, e isso vai ser o fator que vai gerar, vamos dizer assim, a revolta contra as máquinas, né? A revolta contra o mundo digital. Que eu acho que isso vai vir tarde demais. Eu acho que vai ser, enfim. Mas é isso, eu acho que já falei demais, tem mais pra falar, mas acho que tá bom. Então vocês podem medir esse processo do avanço da tecnologia, né, comparando memes, comparando imagens, comparando os tipos de tecnologia, vendo o que é que existe e o que é que não existe mais, né, e por sua vez voltar para o passado, pensar que o passado não tinha nada disso e começar a ver como era que as pessoas tinham que fazer as coisas no passado e como é que se faz hoje. Né? Não tinha Uber, não tinha, enfim, várias coisas que a gente tem hoje que facilita o processo e que gera consequências. Né? Uma tecnologia nunca abrange tudo, ela sempre tem defeitos por causa dos efeitos sociológicos. Né? Então sempre é possível voltar para um modelo antigo, né, adaptado para o presente. Você não pode mais voltar para o que era o passado, né? Não posso usar o XP, mas de repente eu posso querer voltar para o modelo de algumas coisas que tem no XP que não tem no Windows 10 ou Windows 11. Isso sempre é uma possibilidade. Então o presente e o futuro ele não superam o passado, mas existe uma tendência da tentativa de aumentar a eficiência, e aumentar a eficiência vai gerar uma treta no futuro. A função do ser humano vai sumindo, vai tomando, e quem vai assumindo a função é o especialista. Quem for mais especialista, e quem é mais especialista do que qualquer ser humano é sempre uma máquina. Então a máquina ela vai tomando posse, sobretudo se a gente conseguir converter o sol em energia. Aí pronto, aí acabou-se. Enfim, aí são cenas para os próximos capítulos do futuro, e não venham, eu não sou capaz de medir isso com precisão. E espero que tenha servido esse vídeo, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.